Estamos ao vivo e bem vivo mais uma sexta-feira, hoje 13/6/2025, 19 horas 42 minutos, horário oficial de Brasília, para nós que estamos aqui em Rocaçales, Rio Grande do Sul. Vamos fazer a nossa chamadinha já, sem delongas aí, para o pessoal que está online conosco. Quem puder autorizar a exposição da sua imagem, da sua voz, terá direito de dialogar e conversar conosco durante o estudo. Quem não autorizar pode ficar tranquilo, vai poder assistir a aula, só infelizmente não vai poder interagir conosco aqui no nosso estudo de sexta-feira. Tá? Minha internet está ruim, não sei se por quanto. Tranquilo, sem estresse, aqui é tudo na tranquilidade. Bom, eu vou pela lista da chamada aqui que vocês podem conferir depois lá no YouTube, no meu canal do Theo Escritura, e já pegando o gancho, quem estiver assistindo pelos canais do YouTube, tanto do meu quanto do Theo Escritura, curte, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e ajude-nos a crescermos cada vez mais no YouTube. Dito isso, André, autoriza a exposição do uso da tua voz e da tua imagem? Claro, pode sim. Milton, tu que está correndo aí a 450 km por hora. Sim! Ok. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da sua imagem, da sua voz? Sim. Ok, muito obrigado. A Lauriene não sabe se vai continuar por muito tempo conosco aí por conta dos seus dados móveis. A Janaíra já autorizou também. A Sabrina, autoriza a exposição da imagem e da voz? Pode falar, sim ou não? Sim. Ok, muito obrigado. O tema da mensagem é: quem é o servo fiel e prudente? Essa é a mensagem do o título do nosso estudo, melhor dizendo. Antes disso, eu vou orar aqui para a gente começar o estudo. Pai, nós te louvamos por mais uma sexta na tua presença, que a gente possa, Pai, aprender mais de ti, através dos homens, dos eruditos que tu levanta para nos ensinar, para ser ministros do Evangelho, ensinar-nos aquilo que tu tem trabalhado e mostrado nas Sagradas Escrituras para nós, que está ao nosso alcance. Senhor, abençoa também quem não pôde estar aqui nessa noite, Pai, as pessoas que têm seus compromissos, às vezes com problemas de saúde, às vezes, Pai, com as demandas naturais da vida e não puderam se fazer presente, que o Senhor possa abençoá-las, e é exatamente por isso também, Pai, que a gente coloca no canal do YouTube, para que seja edificado o máximo número de pessoas possíveis. É isso que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, através da atuação do Teu Espírito. Amém. Página de número 226, então, para quem tem o livro Jesus e o Fim dos Tempos, do Dr. Thomas Ice, uma das melhores obras sobre o estudo de Mateus 24 e 25 em português, que adere à hermenêutica dispensacionalista revisada pré-tribulacionista. Dito isso, vamos à leitura, parte 36 de Mateus 24, do 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e beber com érbios, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas, ali havendo choro e ranger de dentes. Mateus 24, do versículo 45 ao 51. Dr. Thomas A. escreveu: a última parábola de Cristo, registrada em Mateus capítulo 24, traz ensinamentos sobre a fidelidade no serviço do Senhor à luz da sua volta, como mencionam os versículos 27 a 31 desse mesmo capítulo 24, tá, gente? Essa parábola, à semelhança de todas as outras parábolas de Cristo, diz respeito a Israel, mais especificamente a rejeição do povo judeu a Jesus como Messias prometido. Se todas essas parábolas se concentram a sua atenção na volta de Cristo, essa parábola enfatiza o correto procedimento à luz da ausência de Jesus no período compreendido entre as duas
vindas, ou seja, a primeira vinda e a segunda vinda. Enquanto não acontece isso, no período tribulacional, é o que vai suceder esses eventos aí, gente. Em seu evangelho, Marcos não registra essa parábola, mas Lucas a menciona em um contexto diferente, em Lucas 12, do 41 ao 46. Quem é o servo fiel e prudente? Quem é o servo fiel e prudente? Ainda aí na página 226. O servo fiel e prudente, Mateus 24, 45, é uma alusão a Israel, que não cumpriu as responsabilidades de um modo fiel e prudente. Lembrando, gente, Israel, ela rejeita a nação como um todo, quase ali, ela rejeita Jesus como Messias, na entrada triunfal de Jesus ali, quando ele entra montado no jumentinho, o pessoal gritando, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, só que logo depois daquilo, eles já dispersos ali, depois que viram que Jesus não vinha na sua primeira vinda como o rei político, como eles imaginavam que seria a primeira vinda de Jesus, ou a vinda do Messias, né, na sua primeira vinda, e então eles se frustram, negam Jesus, Jesus é crucificado, a gente sabe todo o desfecho. Então, como o Dr. Thomas Ice aqui está falando, ele está mostrando a responsabilidade que recai sobre a nação de Israel por ter rejeitado o Messias. Voltando à leitura aqui, é claro que esse modelo de que Cristo esperava, é claro que esse modelo que Cristo esperava de Israel pode se aplicar a um servo de Jesus Cristo. Aqui abrindo uma aspas, provavelmente ele está fazendo uma alusão aos crentes da igreja, da atual dispensação. Mas o contexto da parábola claramente se refere ao Israel nacional, porque Jesus está falando com israelitas dentro do contexto do templo, Jesus está respondendo acerca do templo, que é uma das 2 ou 3 perguntas ali que eles fazem, aí tem aquela divergência. Tá? Então o contexto é sobre israelitas, de coisas acontecendo sobre a nação de Israel. Nesse caso, a nação de Israel não agiu como um servo fiel e prudente. O termo grego prônimos, traduzido por prudente, é originária de uma raiz que denota um sábio. A palavra é usada para designar a faculdade de perceber associada com discernimento e sabedoria. Sábio, prudente, reflexivo. Das 14 vezes que esse adjetivo é usado no Novo Testamento grego, a metade delas ocorre em Mateus. Só no texto de Mateus 25, no versículo 2, versículo 4, versículo 8 e versículo 9, o termo ocorre 4 vezes. Nas outras 7 ocorrências do termo no Novo Testamento grego, 2 se encontram no Evangelho de Lucas e em passagens correlatas de Mateus, né, no caso Lucas 12, 42 e Lucas 16, 8. Paulo faz o uso desse termo por 5 vezes em suas epístolas aos Romanos e aos Coríntios. Romanos 11, 25, 12, 16, 1 Coríntios 4, 10, depois 1 Coríntios 10, 15 e 2 Coríntios 11, 19. Todas as distinções conotativas do uso que Paulo faz do termo implicam em uma falsa sabedoria humana. Entretanto, na passagem em estudo de Mateus 24 aqui, Cristo utiliza essa palavra de maneira positiva quando se refere a um servo que é hábil na administração da casa e de seu senhor. Abre aspas aqui para uma pequena digressão. Gente, isso daqui que o Dr. Thomas Ice está fazendo, ele está fazendo um aparato contextual dentro de uma teologia bíblica do uso do termo, e ele mostra que o termo pode ser usado em sentido negativo e em sentido positivo, como está sendo usado por Jesus ali. Isso mostra, gente, que as palavras do Novo Testamento, elas devem ser interpretadas à luz dos seus respectivos contextos. Porque aqui uma mesma palavra, como servo prudente, um servo fiel, ela pode ser usada em sentido bom e em sentido ruim, conforme aqui o Dr. Thomas Ice está mostrando. Isso derruba uma falácia muito usada em debate de teologia, que é a falácia da etimologia, ou a falácia etimológica. O que é isso, Danner? A falácia etimológica é aquele que pega um significado do termo, por exemplo, vai para o dicionário James Strong, pega o significado de uma palavra lá e dá um único restrito significado em toda a escritura daquele termo ali. Não se faz exegese assim, isso aqui é básico, gente. Qualquer aluno de primeiro ano de seminário aí que for estudar vai entender que as palavras não podem ser interpretadas senão dentro da luz do seu contexto em que elas estão sendo redigidas. Não se pode ir para a raiz etimológica do termo, lá num dicionário de grego ou hebraico,
arrancar dali o significado e imputar esse significado restrito ali na passagem que está sendo descrito. Por quê? Porque há diferenças de uso as palavras têm conotações polissêmicas, ou seja, mais de um sentido. E como que a gente faz então para saber do sentido? Analise o contexto em que a palavra está embebida, embutida. A palavra, ela é submissa ao seu contexto. O contexto define. Então isso é muito importante. Por quê? Porque arminianos fazem isso direto. Pega a palavra, por exemplo, amor. Amor significa uma só coisa. A palavra mundo significa uma só coisa. E não é assim que se faz. Hoje de manhã cedo, eu exortei um preterista, porque ele pega a palavra geração e dá um único significado. É um período de 70 anos ou 40 anos. Eu peguei um texto de Hebreus e disse aqui, está aqui a palavra geração sendo aplicada a pessoas que viveram no passado. E não somente a pessoas que estão vivendo dentro de uma, abre aspas, geração, num período de tempo. Então não se faz exegese assim. Quem faz assim os arminianos, por isso que eles apoiam em debate. Vamos lá então. Nessa parábola, a casa do referido Senhor é Israel. O servo fiel e prudente é uma alusão à liderança do povo de Israel. Tarefa de dar-lhes o sustento a seu tempo. É uma responsabilidade da liderança de Israel, dar o sustento a seu tempo ali, eles eram os mestres daquele povo. Qual era a incumbência dos líderes de Israel? Eles tinham o dever de identificar que a ocasião do aparecimento do Messias chegara. Randolph Yager comenta o seguinte, abre aspas para Randolph Yager aí. A conjunção conclusiva é usada aqui numa pergunta direta. Com base nos versículos 42 até o 44, os quais admoestam para ficar atento aos sinais dos tempos preditos no cronograma profético de Deus. Quem seria considerado fiel e sábio na qualidade de servo do Senhor? No entanto, os líderes de Israel levaram o povo a se desviar da verdade, porque conheciam muito pouco do que as próprias escrituras declaravam acerca do tão esperado Messias judeu, melhor dizendo. Daí a comparação com aquele servo mau que diz, meu senhor demora-se, e fecha aspas aí pro Randolph Yager. E isso daqui, gente, foi uma realidade, tá? Eles tinham aquela ideia, por exemplo, com ler Zacarias, ler Jeremias, até Isaías, eles viam o Messias como um general de guerra político, e até eu não os culpo, porque as profecias do Antigo Testamento mesmo, elas não fazem diferenciação o que aconteceria na primeira vinda e o que aconteceria na segunda vinda do Messias. Elas narram como um todo. E essa divisão de primeira e segunda vinda, esse intervalo que existe, não é nem, vamos dizer assim, elucidado nas profecias do Antigo Testamento. A própria enunciação de Jesus, quando ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim para redigir, né, para apregoar as boas novas, liberar os cativos e tudo mais, ele interrompe a profecia de Isaías no meio e não termina falando do dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Senhor. Ele interrompe no meio. Jesus ali está mostrando que ele vai fazer até ali. O dia da vingança do nosso Deus, que seria o relato, vamos dizer assim, corrido da profecia de Isaías, Jesus, ele não enuncia ali. Então as profecias do Antigo Testamento, elas são dadas como um todo. E aí os judeus conhecendo os líderes, né, os mestres judaicos conhecendo e não tendo esse entendimento do intervalo profético, que só foi visível e tangível quando o Messias veio da sua primeira vinda, até isso a gente não tinha, né, os judeus da época não tinham como entender isso. Eu não os culpo de toda, vamos dizer assim, de toda a firmeza. Eles tentaram, mas, claro, e aí tem a questão de que porque não eram eleitos, eram vasos de desonra e tudo mais, Deus não derramou o Espírito sobre eles para que eles viessem entender. Mas era natural para o judeu ele olhar para as profecias e achar que ia cumprir tudo ipsis literis naquele dado momento. E não foi assim. Existiu uma primeira vinda e agora existirá, né, a segunda vinda do Messias para completar toda a revelação e cumprir-se tudo que foi prometido.
Então, nesse sentido, os judeus eles acabaram, né, não conseguindo entender, tentaram raciocinar com a mente humana deles e não chegaram a conclusão nenhuma, porque as coisas espirituais se discernem de forma espiritual através do Espírito de Deus atuando. Meu Senhor ainda vai demorar. A atenção dessa parábola se volta para o fato de que Cristo preveniu seus discípulos sobre esses assuntos. Ele enviara os profetas e outros mensageiros para advertirem a nação de que o Messias estava chegando. Porém, a maioria nem prestou atenção nessas coisas porque não convinha a seus interesses pessoais. Eles não foram bons mordomos, ou bons dispenseiros, ou bons administradores, ou bons dispensadores, ou, né, bons dispensacionalistas, porque não eram dispensacionalistas, não eram bons em administração, não conheciam a Escritura. As consequências disso foram péssimas para a nação de Israel. Aí está a razão pela qual o texto prediz as consequências que se desencadeiam quando aquele senhor volta e avalia a fidelidade desses seus servos que testemunham os sinais. Como recompensa, mais autoridade e poder são concedidos ao servo fiel. Mateus 24, versículo 46 e 47. Ao passo que um juízo severo sobrevém sobre o negligente. Mateus 24, 51. A.H. Naile salienta que a recompensa pela fidelidade deve ser conferida junto com maiores responsabilidades. Vai estar Mateus 25, 21 e 23 e Lucas 16, 10. Uma vez que a parábola trata da parousia, as outras palavras se aplicam em funções mais importantes na era vindoura. Esta era vindoura, no caso, período tribulacional, milênio, dentro da nossa perspectiva escatológica. O foco dessa parábola se concentra na atitude errada do servo desleal, que diz, meu senhor demora-se, em Mateus 24, 48. O Dr. J. Dwight Pentecost comenta o seguinte, vamos abrir aspas para Dwight Pentecost. Cristo estava revelando que se as pessoas são infiéis à mordomia que lhes fora concedida, e se elas ignoram os sinais da volta de Jesus, que serão manifestos, estarão impedidas de participar do reino que será estabelecida na sua segunda vinda, ou na sua volta. Nessas parábolas, os servos representam as pessoas da nação de Israel, que serão mordomos durante a tribulação. Depois eu vou fazer uma digressão aqui sobre isso. Na ocasião da volta de Cristo, a nação será julgada. Os fiéis entrarão na posse do reino e os infiéis serão excluídos do reino. Aqui, mais uma vez, a fidelidade brota da fé em Cristo, enquanto a infidelidade resulta da falta de fé em Cristo. Portanto, à luz dos sinais manifestos a Israel, as pessoas são exortadas a se manterem vigilantes, apercebidas e fiéis. Fecha aspas para o Dr. J. Dwight Pentecost aí. Gente, é interessante aqui que ele fala sobre, na ocasião da volta de Jesus, a nação será julgada e os fiéis entrarão à posse do reino e os infiéis serão excluídos. Ele está fazendo uma alusão lipsis literis em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 30 lá até o 34, quando tem aquele julgamento entre ovelhas e bodes ali. Jesus vem, assenta-se no trono da sua glória, as nações são reunidas à sua presença, é realizado o julgamento das nações, ovelhas à direita, bodes à esquerda, e Jesus diz o seguinte para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Então ali, gente, essa citação do Dr. Dwight Pentecost, ela está tratando literalmente do texto de Mateus 25, do 31 em diante. Essa parábola recorda a infidelidade de Israel, talvez enfocado à liderança do povo, mas olha para o futuro contemplando a sua volta. O servo infiel utiliza a sua autoridade com tirania sobre aqueles que não apoiam suas práticas malignas, mas trata com complacência aqueles que são convenientes com elas. De que maneira a nação de Israel reagirá a uma segunda chance de demonstrar fidelidade e sabedoria durante a tribulação? O ponto crucial dessa parábola é: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, no caso, sendo fiel.
Orientação pelo futuro, gente. A parábola em estudo proporciona um exemplo de que a concepção de que o indivíduo tem do futuro influenciará o comportamento dessa pessoa no presente. O servo que tem uma correta concepção do futuro considera, preste atenção, considera que o seu senhor pode voltar a qualquer momento. Essa orientação pelo futuro é um importante fator pelo qual ele age de modo responsável no presente. Por outro lado, o servo diz: meu senhor demora-se. Procede de maneira irresponsável. Portanto, o ponto de vista de que uma pessoa tem sobre o futuro é tremendamente importante, pois influencia seu comportamento no presente. Com a parábola de Jesus, Jesus deseja que Israel reflita sobre o futuro e que isso exerça uma influência sobre eles no presente. Mais uma pequena digressão aqui, gente. Muita gente, ela negligencia o estudo profético escatológico, achando que não, isso aí não dá, isso é muito difícil, as pessoas não vão chegar a um consenso, temos 2000 anos de história da igreja, ninguém chegou a um consenso. E quem disse que precisa chegar a um consenso? Quem disse que a gente não pode discordar um dos outros? Quem disse que todo mundo tem que crer igual nesse sentido? Não. Eu acho bom que existam hereges, pessoas que estão erradas escatologicamente e hermeneuticamente, para que a gente se levante com a bandeira da verdade. Então, gente, estudar profecia, estudar escatologia é extremamente essencial, porque isso muda o nosso viver hoje. Hoje. Aqui é uma aplicação tanto quanto até pastoral, gente, embora eu não exerça o ofício pastoral. Aquele que não olha para o que vai acontecer no futuro, biblicamente, o crente que não olha para o que vai acontecer no futuro, ele está negligenciando a sua vida espiritual no presente. Porque que temor haverá, por exemplo, uma pessoa que negligencia a segunda vinda de Jesus, que temor há na vida dela para que ela venha viver em santidade? Qual? Simplesmente uma ética e uma moral? Isso aí os ateus também têm. Então, gente, estudar escatologia, estudar hermenêutica, profecia bíblica é fundamental nesse campo. Então, todo aquele que negligencia estudo profético, ele tem uma pontinha de sujeira debaixo do casco, como a gente diz aqui, a unha aí para vocês no restante do Brasil. Tem uma sujeirinha embaixo do casco ali que deve ter alguma coisinha escondida ali, porque ele não está nem aí para as coisas do futuro, como é que vai estar para as coisas do presente? Então, preste muito bem atenção no que o Danner está falando, porque o careca, às vezes, ele acerta umas tiradas assim. Também há consequências da maneira pela qual um servo administra suas responsabilidades. Isso provavelmente diz respeito ao papel de Israel desempenhará, ao respeito que o papel que Israel desempenhará no reino. Ou talvez esteja relacionado com o papel que os indivíduos de Israel, que são mordomos infiéis, não terão no reino vindouro. Está evidente que muitos ficarão de fora do reino, pois o texto refere-se ao servo infiel nos seguintes termos: castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Inclusive, Mateus capítulo 25, que eu já citei aqui sobre o julgamento das nações, diz que os bodes, aqueles que foram à esquerda, foram jogados no inferno. Dito isso, voltando à leitura, o juízo contra os hipócritas. O verbo grego dichotomeu foi traduzido na versão usada acima por castigá-lo-á. O dicionário léxico da língua grega define esse termo assim: cortar em duas partes, numa referência ao desmembramento de uma pessoa condenada. Entenderam? Desmembramento. Por exemplo, decapitação é um exemplo de desmembramento. Só existem duas ocorrências dessa palavra no Novo Testamento: Mateus 25:41 e Lucas 12:46. O dicionário léxico admite que pode ou possa se tratar de uma expressão figurada no sentido de separá-lo. Lembre-se, ovelhas à direita, bodes à esquerda. Contudo, não existe nenhum apoio linguístico que possibilite essa tradução. Yager reconhece que o termo significa literalmente cortar em duas partes, numa alusão ao método mais severo de punição praticado pelos judeus.
Porém, ele menciona que o texto, tanto em Mateus 24, 51, quanto em Lucas 12, 46, retrata que a vítima permanece viva. Por essa razão, supomos que o termo tenha sido usado no mesmo sentido que se usa quando um vaqueiro separa ou aparta uma vaca do rebanho. Um desmembramento com o intuito de separar um dos outros. Entretanto, Nailey faz a seguinte observação. Trata-se de uma punição que era literalmente imposta na antiguidade, conforme primeiro livro das Crônicas 20, versículo 3. Em Êxodo 29, 17, o verbo foi usado numa referência ao ato de partir o animal do sacrifício em pedaços. Essa palavra pode ser relacionada com a infidelidade à aliança, que seria o caso daquelas pessoas de Israel que não desempenham corretamente a responsabilidade de dispenseiros. Vale lembrar agora, mais uma digressão, que Israel estava debaixo da aliança mosaico-palestiniana, que era uma aliança condicional, onde eles deveriam obedecer todos os estatutos daquela aliança que fora redigida no Sinai para eles. Então, gente, eles quebrando essas alianças, sendo infiéis com Deus, infiéis à sua palavra, não crendo no Messias, eles estavam quebrando a aliança e existia uma lista. Por exemplo, em Deuteronômio 28, ali, se tu lê, tem uma lista de maldições que recairiam sobre eles se eles não cumprissem as alianças. Ser morto, ser espalhado sobre todo mundo. Isso aí aconteceu, tá? Isso aí se cumpriu literalmente. Que coisa, né? Cumpriu-se literalmente. Que interessante. E aí, é exatamente o que está acontecendo aqui nessa parábola que Jesus está redigindo aos israelitas ali. O fiel toma posse. Ele é posto por cabeça e não por cauda. Estou usando ipsis literis as palavras redigidas na aliança. Enquanto os infiéis, eles são mortos, eles são castigados, eles saem da terra. Eles perdem o direito que eles tinham dentro daquela aliança condicional, que é a aliança mosaico-palestiniana. Voltando à leitura aqui, aqui temos um uso no qual esse termo, tanto em seu uso denotativo, evidente ou literal, quanto em seu uso conotativo, que é figurado aí para quem teve aulas de português, sentido denotativo e sentido conotativo. Faz sentido no respectivo contexto. Todavia, eu dou preferência ao uso literal desse termo, por esse modo em que foi usado no Antigo Testamento e na literatura secular. Ao passo que no uso figurado não se comprova nenhuma literatura, ou não se encontra também nenhuma literatura. Além do mais, quando a expressão vem acompanhada da frase ali haverá choro e ranger de dentes, que é o caso em questão, parece apoiar um sentido literal de um juízo final sobre essa pessoa. A elocução ali haverá choro e ranger de dentes exprime a reação do hipócrita ao sofrer o juízo. Essa pessoa chorará e rangerá os seus dentes com uma raiva amargurada por ter sido um despenseiro imprudente. Stanley Toassan afirma o seguinte, abre aspas, ao longo de todo o Evangelho de Mateus, essa frase invariavelmente faz alusão à retribuição punitiva para que os que serão julgados antes do reino milenar seja estabelecido. Mateus 8, 12, 13, 42, 50, 22, 13 e 25, 30, que foi o que eu citei para vocês. Esse assunto da mordomia fiel na sua relação com Israel prossegue no capítulo 25 de Mateus. E Maranata, hora vem Senhor Jesus, e terminamos mais um estudo de sexta-feira por aqui. Se tu ficou até agora no YouTube, curte, compartilha, comenta, inscreva-se nos canais, tanto no meu quanto do Theo Escritura. Curte aí, porque isso daí recomenda o vídeo até mais pessoas e faz com que a gente chegue em mais locais. Para quem vai ficar aqui conosco, está presente aqui ao vivo, é o nosso momento da digressão e da conversa sobre o estudo. Dito isso, gurizada, valeu, um abraço para quem está no YouTube e eu estou chegando daqui um pouco mais com mais conteúdos aí para vocês.